paz de Jesus Cristo. Vamos ao início do nosso culto nesta manhã, agradecendo a Deus, mais um dia, né? Que nos concede, pelo amor que somos, que estamos para louvar, né? Agradecer o nome do nosso Deus, né? Vamos orar para que iniciemos o culto nesta manhã. Oremos. Pai Santo, Pai, obrigado ao Pai, que estamos na tua casa, Deus. Esteja em cada presente, eles estão vindo, eles estão do lares, eles estão caminhando para cá, meu Pai. Traz-se na sua santa paz para que nos que louvar o teu santo nome. Muito obrigado, porque tu nos concede essa graça, estar respirando para louvar o teu santo nome. Nós louvamos e agradecemos em nome de Deus, amém e amém. Vamos cantar o hino 67, cantor cristão. Bom dia, igreja. Vamos fazer a leitura do Salmo 100. Celebrai com júbilo, ó Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, e ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos o povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pela porta com gratidão, e em seu ato com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém, igreja? Vamos continuando louvando a Deus, hino 395. Oh,
E o irmão estiver o seu dia no céu, para ver o outro lado, tá bom? Damos graças, Pai, neste momento, estamos te louvando, te adorando, ó Deus, obrigado quem pôde ofertar a tua vida, ó Deus, com teu vontade. Nesta manhã, tu está dando paz, segurança, felicidade, Deus, saúde, para que possamos obter tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração, que tu és a nossa esperança, tu és Deus, que sempre está pronto a socorrer aqueles que precisam. Obrigado, Senhor Deus. Então, agora a tua palavra será lida aqui pelo teu servo pastor e também depois de programação. Deus, nós queremos agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, dando continuidade a este culto, neste dia, que é o dia do Senhor, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, nos capítulos 3 e 4. Nós estaremos falando sobre o que o profeta deixou para nós sobre a manifestação final da justiça divina. O profeta Malaquias escreveu pouco, mas deixou preciosidade. Estes ensinos são valiosíssimos para todos os tempos, não somente para a sua época, mas também para os nossos dias. E essa segunda metade dos seus escritos, das profecias, fala que Deus veio até o seu povo, porque aquele povo tinha abandonado os caminhos do Senhor, tinham deixado de manifestar, ou seja, de receber e se dedicar aos ensinos da palavra. E é interessante que no capítulo 2, o último versículo do capítulo 2, diz assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso te dizemos: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus da justiça? Porque ele está falando isso? Porque o povo tinha tornado de uma forma desprezível, prestando um culto negligente, e eles também na sua vida estavam moralmente arruinados, corruptos. Assim, a vinda do Senhor ia importar em juízo, mas de uma forma muito mais intensa, a purificação. Deus traria não somente a redenção, mas um período novo, uma época em que as pessoas teriam um contato direto com o Senhor. E aí a gente faz uma pergunta: como é que o povo cansou o Senhor com suas palavras? Exatamente por causa dos seus pecados
com as suas negligências, ofensas. Assim, a palavra do profeta está dizendo que o povo cansou o Senhor. Mas a resposta do Senhor veio em Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quando você lê esta profecia de Malaquias, né? Olha, Malaquias, se você pegar a sua Bíblia e olhar aí, todas as Bíblias vão ter uma folha branca, porque houve um período de 400 anos até essa profecia se cumprir. Isso. Então, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem foi esse? Que foi o que preparou os caminhos do Senhor Jesus Cristo? Amém, vocês estão afinados, né? Por isso que quem vem à escola bíblica sabe muita coisa. Profecia cumprida literalmente de João Batista. Mateus 11:10. Um segundo Elias. Assim como Elias veio antes de Eliseu, o ministério de Elias foi o ministério de juízo e de redenção. O ministério de João Batista foi semelhante ao de Elias. Mas, se você observar, João Batista não era o Elias de volta em carne e osso. Mas como ele seria semelhante? Na maneira que ele veio pregando o arrependimento, a reconciliação com o Senhor. Então, João Batista foi um cumprimento literal de Malaquias 4, 5 e 6. Veja só o que está no capítulo 4, que diz assim, versículo 5 e 6. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando que mandaria Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, exatamente, foi João Batista que veio e preparou os caminhos do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5, fala exatamente uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam do deserto, ou no deserto, um caminho reto para o nosso Deus. Nós percebemos que João Batista foi muito humilde quando ele preparou os caminhos do Senhor. Ele tinha seus seguidores, seus discípulos, e quando o Senhor Jesus veio, ele disse: olha, esse é o que vocês devem seguir. E os discípulos de João Batista foram seguidores do Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Que coisa interessante, né? A gente pode perceber aqui uma coisa muito interessante, né? Quem poderá ficar de pé? É a pergunta. Aqueles que desejavam a vinda do Senhor devem saber
da necessidade de uma mudança de vida. Um coração limpo, coração puro, vestes brancas, que significam pureza. Malaquias capítulo 3, versículo 3, fala em purificação, que diz assim: ele se assentará como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Purificará os levitas, aqueles que deviam ser os mensageiros do Senhor, deviam servir de uma maneira muito dedicada no altar, de uma forma muito reverenciada, né? Condenará os feiticeiros, como no Antigo Oriente Médio havia muito esse problema. Então aqui é uma grande advertência contra as práticas pagãs. Malaquias 3, 6 e 7. Vocês estão acompanhando nas suas Bíblias. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? E ele continua: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor está dizendo aqui, ele não muda. Nos dias de Malaquias, como era, assim Deus é hoje. Ele permanece fiel à sua aliança. Deus nunca deixa de cumprir o que lhe prometeu, mas ele quer de nós a fidelidade. Versículo 7 do capítulo 3, nós podemos até repetir aqui, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. O Senhor está pedindo que as pessoas se arrependam e o busquem de fato e de verdade, com o coração contrito. Pulando um pouquinho aí para o versículo 16 do capítulo 3, que diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para que se lembrem do seu nome. É muito interessante. Aqueles que temiam o Senhor, aqueles que não se entregavam a uma vida desleixada, de dúvida, mas buscando servir ao Senhor com toda a dedicação. Isso traz para nós um encorajamento. Uma das coisas que a gente percebe é aqueles que estão bem afinados nos caminhos do Senhor, servem como referencial, trazem encorajamento uns aos outros. Essa comunhão uns com os outros é fundamental no reino de Deus. Diante de queixas que eram assim muito intensas contra Deus, versículo 14 e 15, aqueles que já tinham desviado de tal maneira, estavam tão longe dos caminhos do Senhor, que haviam perdido as esperanças. E Malaquias 3,17 fala que os que temem ao Senhor são tesouro especial.
o Senhor vai ter compaixão deles. Versículo 17 fala isso, eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença, que é muito longe uma da outra, daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. E aqui fala do justo e do ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Percebe? A coisa aqui é muito clara, é contundente aqui. E aí o Senhor terá compaixão. É uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Essa palavra ímpio, ela é muito forte, né? Mas a palavra impiedade significa aqueles que não buscam, não se interessam, não querem saber pelos caminhos do Senhor. Precisamos então, diante disso, fazer uma reflexão, para que também nós não sejamos desqualificados, como foram os sacerdotes no tempo de Malaquias. Devemos estar, irmãos, com as nossas mentes voltadas, devemos estar atentos para que nossas atitudes e principalmente nossas ações não venham a desonrar o Senhor. Nós não sejamos reprovados nessa conduta. Devemos ter o cuidado para não sermos infiéis no serviço do reino de Deus ou no reino de Deus. E uma das coisas que mais Deus pede é que nós sejamos fiéis no dízimo do nosso tempo. Quando você se dedica ao Senhor, você percebe que ao momento você tem que parar suas atividades e buscar ao Senhor com intensidade. A adoração faz muito bem, principalmente mais a nós, mas a Bíblia diz também que o Senhor, Ele procura os seus adoradores. E Malaquias 3,10 faz uma promessa, há uma promessa: aqueles que são fiéis nas contribuições financeiras, e a promessa é a seguinte: façam isso e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não têm onde guardá-las. E essa comporta dos céus é uma expressão que fala claramente sobre uma provisão abundante, com qualidade, naqueles que servem ao Senhor. E esta questão do maná, né, que a Bíblia fala tantas vezes na caminhada do povo, onde não lhes faltava nada, e até é relembrada isso em Salmos. Vocês sabiam que no Salmo 78, versículo 23 e 24, fala do maná que Deus fez chover dos céus no deserto, onde não tinha vida. Deus mandou alimento como chuva, e bastava que eles tivessem o trabalho de colher diariamente. Nem era necessário guardar pelo dia seguinte, porque todo dia tinha. E quem guardava ficava de olho grande, estragava. Era coisa fresquinha diariamente. Mas há essa promessa para nós, e nós estamos vivendo isso em nossos dias. Quando você lê alguns textos que são muito contundentes, muito fortes, por exemplo, lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 7, a gente vai encontrar um relato muito interessante,
o profeta Eliseu, ele fez uma profecia, uma cidade cercada, as pessoas morrendo de fome, sem ter alimento. O profeta Eliseu falou assim: olha, fiquem tranquilos, amanhã a tal hora assim, vai haver comida para todos. E o oficial do rei caiu na asneira de dizer: mas isso é impossível, não vai acontecer nunca. Mas ele disse uma palavra, está no livro do Reis, capítulo 7, versículo 2 em diante. Ele disse o seguinte: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Uma questão de dúvida. Quando você duvida do Deus Todo-Poderoso, você está correndo um risco. Mas Eliseu, ele fez uma advertência: olha, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer coisa alguma. E aconteceu uma coisa muito interessante. 4 leprosos estavam fora da cidade, porque naquela época, quem tinha hanseníase não podia conviver no meio da sociedade, então eles estavam fora da cidade. Eles estavam morrendo de fome. E eles disseram o seguinte: olha, por que nós estamos aqui morrendo de fome? Nós vamos morrer de fome, então vão lá no acampamento, e se eles não receberem, derem comida, tudo melhor, maravilha, senão vamos morrer mesmo. E quando eles chegaram lá no acampamento do exército inimigo que estava cercando a cidade, eles perceberam que não tinha ninguém, e todo acampamento estava abarrotado de alimento. Aí eles chegaram lá, se alimentaram à vontade, e aí eles disseram: olha, que isso que nós estamos fazendo aqui? Hoje é dia de boas novas, vamos lá contar para o pessoal. E foram lá avisar, e quando isso aconteceu, saiu aquela multidão correndo para buscar os alimentos, e aquele que duvidou foi atropelado e morreu, mas não participou, né? Ele foi pisoteado pela multidão porque duvidou do Senhor. Irmãos, a gente não pode duvidar. Nós estamos aqui vivendo dias assim muito interessantes, muito interessantes. Período de pandemia, muita gente ficou com medo, muita gente ficou preocupado. Graças a Deus, nosso país não faltou alimento. Subiu de preço, mas pelo menos está abarrotado lá nos mercados, né? Países outros que estão com as prateleiras vazias, mas que Deus tenha misericórdia, que nos faça sempre crer que Deus é o provedor de todas as coisas. E nós estamos aqui numa igreja que nunca, desde que eu estou aqui há 7 anos, nunca teve um número de membros assim muito grande, mas nunca faltou nada aqui. É ou não é a mão do Senhor? Deus manda fartura sempre, né? E essa semana tivemos a comemoração do Dia da Criança ontem, e havia uma necessidade de alimentos. E aí nós recebemos uma doação lá da padaria Majestosa, né? Tem gente que conhece essa padaria, né? Talvez uma das maiores daí. Mandou um bolo tão grande que sobrou, que vai dar até para servir à noite, né? Então, muito obrigado aí. É a mão do Senhor trazendo a provisão para nós. Mas aqui, essa manifestação da justiça divina, ela continua valendo em nossos dias. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Nunca duvide disso, porque a provisão de Deus nunca falha. Deus nunca deixou, nem nunca deixará de cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender com toda a nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos.